noite, amados. Como é bom estar aqui essa noite com vocês. Espero que Deus fale ao coração de vocês. Eu tenho plena certeza disso, que Deus perdoe os nossos pecados, entre no seu lar. E como é bom ter Deus nas nossas vidas, ter o cuidado de Deus, buscar a Deus. E temos esperança que Deus falará poderosamente na sua vida. O título da mensagem de hoje será Deus, Ele fala através das orações, Ele continua a falar através das orações. Kant, certa vez, ele disse que aquele que ora, ele acaba havendo uma dispensação do agir moralmente. O que ele quis dizer com isso? De que a oração era uma grande bobagem. Então isso que a gente vai pensar na Bíblia hoje, esteja conosco, vai ser um tempo precioso. Eu sei que Deus vai trazer à memória as bênçãos que Deus até então tem te dado, os milagres que Deus tem feito na sua família. Vai ser um tempo de agradecimento, de adoração, sabe, de busca. Fique conosco, nós vamos buscar Deus aí de forma tremenda essa noite. Deus abençoe. Pai, fique conosco. Senhor, estamos aqui para te adorar, porque embora alguns achem, Senhor, que o Senhor não responde às orações, que o Senhor não está nas orações, mas nós temos testemunhos de que o Senhor tem operado de forma milagrosa, poderosa. Estamos aqui para clamar ao Senhor, Pai. E aqueles que estão nos ouvindo estarão clamando também o poderio e a misericórdia do Senhor para diversas causas, Senhor. Nós cremos, porque cada um tem testemunho de que Deus existe e é poderoso. Em nome de Jesus. Amém. Mas
Bom, a gente vai começar com o Salmo 131, que diz assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-nascida, ou recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Então o salmista, no Salmo 31, ele começa a dizer: Senhor, o meu coração não é orgulhoso. Que é muito difícil o tempo que a gente vive, né? Esse tempo humanista, né? Esse tempo no qual o materialismo tem imperado, e dizer que a gente não é orgulhoso, né? Isso daí a gente pode contar nos dedos quantas pessoas que podem estufar o peito e dizer: eu não sou orgulhoso. Mas o salmista, ele tem essa coragem de dizer: eu não sou orgulhoso, Senhor. Não habita orgulho em mim. E aí a palavra orgulhoso, ela tem um sinônimo de inchado. Olha só, o que é a pessoa orgulhosa? É a pessoa inchada, né? É a pessoa que fica na ponta do pé, vai se inchando, né? E diz assim: eu sou orgulhoso, eu sei tudo, ninguém é melhor do que eu, não é verdade? Mas o salmista vai na contramão disso, diz assim: Senhor, eu não sou orgulhoso e meus olhos não são arrogantes. Não é? Então ele fala assim, que o coração dele não era orgulhoso, e agora ele vai para os olhos. Os olhos não eram arrogantes, né? Arrogante significa o quê? Convencidos. E assim é uma coisa muito interessante e profunda, porque desde pequeno a gente observa o pai e a mãe pegam a criancinha, né? O filho vai lá, põe um lacinho, né? Põe ali uma roupinha tão linda, e aí a criança fica bonitinha e vai na festa, e o pai e a mãe ficam comparando com as crianças dos outros, né? Eu estou convencido de que a minha filha está melhor bem vestida, né? Então, o que ele está dizendo assim: os meus olhos não são convencidos, não são convencidos. Eu lembro que na época que eu trabalhava, os jogadores, eles chegavam cada dia, cada semana com um carro diferente. Por quê? Porque eles queriam convencer que o carro deles eram melhores, e às vezes não tinha nem muitas condições, aliás, necessidade de ficar trocando de carro e mais carro, mas eles queriam convencer que o carro deles eram melhores. E não me envolvo com coisas grandiosas. Grave isso, isso é muito sério. Falamos de orgulho, falamos de convencimentos. Agora, não me envolvo com coisas grandiosas demais para mim. Amados, o que tem de pessoas se envolvendo com coisas grandiosas demais, será que Deus quer isso para a sua vida? Será que esse é o propósito de Deus para a sua vida? Não é? E então, a Bíblia nos fala: eu não me envolvo com coisas grandiosas demais. Geralmente as pessoas, né, no momento em que vivemos, né, nesse período de pós-modernidade, poderemos chamar assim, né, as pessoas estão buscando coisas grandiosas demais, estão dando um passo maior do que a perna, estão estendendo a mão aonde não podem alcançar. Por isso que o salmista diz: eu não me envolvo. Teve um tempo na minha vida, eu vou ser sincero com vocês, que eu li esse salmo aqui e eu me aquietei. Sabe por quê? Quando você não busca coisas grandiosas demais para você, você acaba buscando coisas grandiosas para quem? Para os seus filhos. E aí está tendo um embate muito grande entre pais e filhos. Por quê? Porque os pais têm buscado coisas grandiosas demais para os filhos, não têm buscado a vontade de Deus, e aí os filhos estão ali, e a palavra de Deus diz: nem maravilhosas demais para mim. Então, olha que coisa linda o versículo 2: de fato acalmei
e tranquilizei a minha alma. O segredo disso é acalmar e tranquilizar a alma. Dormir sereno, dormir tranquilo, não buscar coisas grandiosas demais, não buscar coisas que Deus não prometeu, sabe? Não olhar para o companheiro, para a companheira, para o amigo, para o vizinho ou para a vizinha, achar que aquilo que tem para o vizinho também terá para ti, porque de repente pode ser que não terá para você, de repente é para o vizinho e não para você. Então tem muita gente engasgada na vida, atolada na vida. Por quê? Tem buscado coisas grandiosas demais para eles, coisas que Deus não prometeu. Vamos lá em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1. Diz assim: havia certo homem de Ramataim, Zuftá, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufê. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha filhos. Então aqui a narrativa é que Eucana tinha duas mulheres, Penina e Ana. Penina tinha filhos. Se é filhos, é no plural. Penina tinha bastante filhos. Ana não tinha filhos, ok? Versículo 5, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava. Então, Eucana amava quem? Amava Ana, mas Ana não tinha filhos. Então, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. Versículo 6. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Está vendo? Por que nós lemos Salmo 131, né? Salmo 131, quando diz assim, né? Eu não buscarei coisas além daquilo que eu quero, né? Mas ficarei com o coração aquietado. E olha o que está acontecendo aqui aí. Penina, que tinha filhos, zombava continuamente de quem? De Ana. E isso era o quê? Era anos e mais anos. Quem sabe você precisa se aquietar, né? Não busque coisas além daquilo que Deus tem para a sua vida. Não busque coisas além daquilo que Deus prometeu para você. Se você entender o que Deus tem para a sua vida, já vai ser uma grande vitória. Às vezes você está rodando, e a gente vê muitos jovens, né, rodando, mas ainda não chegou no eixo, no centro daquilo que Deus tem realmente para a sua vida. Então vamos lá. Apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril, versículo 6. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Você tem alguém que te provoca insistentemente no trabalho, né? Alguém que te provoca insistentemente na sua casa, sabe? Quando você está em casa, aí a porta abre e você já diz assim: ih, chegou minha irmã, ih, chegou meu irmão, ih, chegou bêbado ainda, pronto, acabou a paz, né? Ih, chegou meu pai, sabe? Já vai brigar com a minha mãe, né? Então, Penina irritava continuamente Ana. Ana já tinha dor de não ter filho. E naquela época, uma mulher não ter filhos significava o quê? Desprezo, maldição, né? Significava uma série de atributos negativos. E Ana não tinha filhos. E além de tudo, ela passava por uma o quê? Perseguição tremenda pela oponente. Você está passando por uma perseguição grandiosa por oponentes no trabalho, né? Na vizinhança, no meio dos seus parentes familiares. Acalma o seu coração. Vamos lá, versículo 7. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Então a reação de Ana, diante da provocação de Penina, era chorar e não comer. Olha só, você está tendo essa postura, essas atitudes, diante das provocações que você tem tido? Chorar
chorar e deixar de comer, sabe? Já está ficando fraco, já está enfraquecido, não é? Então Ana teve essas atitudes. Eucana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou muito ao Senhor. Então Ana, agora ela não só chorava e deixava de comer, agora ela partiu para onde? Oração. Coisa boa, coisa boa. Penina estava cheia de filhos. Então Ana agora partiu para a oração, sabe? Partiu para a fé e vai de encontro àquilo que Kant diz. Esse filósofo alemão diz que assinalava que o ser humano, ao orar, se dispensava de agir moralmente, e acaba dizendo, para ele a oração não passava de uma bobagem. Kant chega a dizer isso, que a oração não passava de uma bobagem. Mas aqui está Ana aqui, ó, chorando, sem comer, agora ela partiu para o combate, partiu para a oração. Que coisa linda! Então, versículo 11, e fez um voto: se tu deres atenção à humilhação de sua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de sua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Deixa eu dizer uma coisa para você, lembra? Penina estava lá cheia de filhos, Ana sendo humilhada, chorando, não comendo, chorando, não comendo. Você conhece pessoas que só choram e além de tudo não comem? São fracas. Então, Ana estava nessa situação. Agora ela clama a Deus e diz para Deus: se o Senhor me der um filho, eu vou consagrar esse filho a Deus. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Tem muitos pais que recebem a bênção de ter um filho e que não trazem na igreja, que não colocam o filho no altar de Deus. Muitos pais. Então, se você está me ouvindo, está sendo alcançado, eu creio que se você está ouvindo é porque Deus quer falar algo com você, ok? Leve o teu filho para a casa de Deus. Ana fez isso, né? Consagrou o filho dela, né? No caso Samuel, na casa do Senhor, ok? Então, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada. Vamos dizer o seguinte, meus irmãos, eu não sou contra orar em voz alta. Não sou. Mas preste atenção aqui. Ana orou tão baixo, em voz baixa, como se estivesse fazendo um murmurinho. Então, sabe, a gente tem que parar de ser opositores na fé. Ana orou em voz baixa, não é? E olha só o que a Bíblia diz, versículo 18, versículo 13. Como Ana orava silenciosamente. Então você não precisa orar gritando, né, saltando, tá? E se você quiser também orar assim, amém. Mas você também pode orar o quê? Silenciosamente. É só você ler no versículo 13. Seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Está vendo? Não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Houve ali uma interpretação meio equivocada, né, do sacerdote Eli em relação a ela, porque ela estava orando o quê? Ali silenciosamente, entre ela e Deus. Coisa linda. Versículo 15, Ana respondeu: não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Amados, eu fico até arrepiado aqui. Você está vivendo um tempo de angústia? Olha só,
esse tempo de angústia não tem sido só para adultos, não, e nem idosos. Esse tempo de angústia tem sido para jovens também. Muitos jovens têm vivido tempo de angústia, sabe? Jovens adultos, né? Jovens casais, idosos, têm vivido esse tempo. E Ana chega e diz assim: eu sou uma pessoa muito angustiada. Ela não fala que ela é angustiada, não, ela diz que ela é muito angustiada, sabe? Quem está passando por um momento de angústia sabe o que é, aquele negócio no coração apertado. Senhor, tem misericórdia da angústia dessas pessoas que estão nos ouvindo agora. Cure a angústia, Senhor, renove, Pai, a esperança, tire as lágrimas, Pai, que essa pessoa possa voltar a comer, Senhor, se alimentar. Pois bem, queridos, caminhando, versículo 15, né? Não bebi vinho, nem bebida fermentada, eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Derrame a sua alma diante do Senhor, se ajoelhe, põe a cara no pó, sabe? Reúne com a sua família, derrame a sua alma diante do Senhor. Olha o que ela está dizendo, nós temos que derramar a nossa alma diante do Senhor. Que coisa maravilhosa é isso. Às vezes a gente, diante do pecado, né, a gente vai com tudo, né? A gente mergulha diante do pecado, não é? E mergulhamos profundamente. Mas a Bíblia nos fala para derramarmos a nossa alma diante do Senhor. Dizer assim: Senhor, meu coração é a Ti. Como diz aqui John Barney, na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Olha que frase linda, que coisa linda. Pois bem, amados, vamos continuar, já estamos chegando no final. Versículo 16: não julgues tua serva, uma mulher vadia, estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: vá em paz e que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Então ela disse: não julgue tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. As pessoas não vão entender a sua angústia e tristeza. Poucos vão entender. Então ela foi julgada por Eli. Claro que Eli, a Bíblia não diz que Eli falou isso, né? Mas ela parece que entendeu isso, né? Não julga tua serva como uma vadia. Mas o que nós temos que entender é que ela diz assim: eu estou até agora em tristeza e angústia. Até agora. Quantos anos essa mulher passou em angústia e tristeza? Você? Quantos anos você tem passado em angústia e tristeza? Tem um amigo meu, ele queria muito ter um filho. E aquilo ali causou angústia, causou tristeza, ele fez inseminação e não dava certo. Até um dia que ele adotou. Aí adotou um menino. Ora, amados, passou pouco tempo. Foi ele adotar, daí a pouco a esposa dele ficou grávida. Que coisa maravilhosa, né? Ou seja, passou o tempo da angústia e da tristeza. Espero que seja benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Ou seja, ela estava ali em angústia, não comia, mas ali ela derramou a sua alma diante do Senhor. Você precisa derramar a sua alma diante do Senhor. Sabe? Coloque diante do Senhor essa angústia que você vem sentindo, em nome de Cristo Jesus. Ele vai te ouvir. Diferente de que Kant acha, né? De que para Kant assinalar que o ser humano ao orar se dispensava de agir moralmente. De que orar é uma bobagem. Não, não é, senhores. Não é, senhores. Bom, vamos lá em Mateus 23. E aí a gente termina, Mateus 23, versículo 13. Diz assim, Mateus 23, versículo 13. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens,
Vocês mesmos não entram e não deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Então, Mateus aqui, capítulo 23, versículo 13, é fácil até de decorar, capítulo 23, versículo 13, Jesus diz assim: mestre da lei, fariseus e hipócritas, vocês não entram no reino de Deus e impedem aqueles que gostariam de entrar. Amados, cuidado com a falsa religiosidade, cuidado com os enganos. Olha que coisa tremenda que Jesus fala: vocês não entram, não entram, e ainda impedem outros de entrarem. Isso é uma realidade que a gente tem vivido e se viveu em séculos passados. Falsas religiosidades, sabe, que deixar de pregar Cristo, lá em 1 Coríntios 3:11, Cristo é o único alicerce, o único alicerce. Então deixar de pregar Cristo para colocar outros alicerces. Não. Só existe um. A palavra de Deus nos diz, lá em 1 Timóteo 2:4-5, a vontade de Deus é que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, meus amados, e que cheguem ao conhecimento da verdade, porque há um só intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, amém? Há um só intercessor, e a vontade de Deus é que todo mundo seja salvo. Deus não quer mandar ninguém para o inferno, não. Deus não quer mandar, não. Mas há um só intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, amém? Aleluia. Versículo 14: ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas, e para disfarçar fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Então, Jesus falou: fariseus, hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas, e para disfarçar fazem longas orações. O que Jesus está dizendo? Vocês estão entrando nas casas das viúvas com pretexto errado, fazem longas orações com motivações erradas. Pois bem, Dietrich Bonhoeffer diz: creio que Deus não é um mero fato independente de todos os tempos, mas que Ele espera orações sinceras e ações responsáveis, e as responde. Oh, que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa, amados! E aí, a gente termina, sabe, dizendo: você está com o coração angustiado, a tal ponto de deixar de comer. Você quer derramar o teu coração no Senhor hoje, essa noite? Ou quem sabe você vai dizer para Deus: Deus, isso me ajudou muito, o Salmo 131. Não me envolverei em coisas grandiosas demais para mim. Isso me ajudou muito, sabia? Eu tinha uma mente muito acelerada, muito acelerada. Eu queria construir, sabe? E quando eu li isso daí, peraí, não vou envolver em coisas grandiosas demais para mim. Quando eu jogava ainda podia, mas agora isso daí é grande demais para mim, grande demais para mim. Então, amados, nós vamos orar agora, tá? Nós vamos orar agora e estaremos terminando, tá bom? Deus eterno, obrigado, Senhor, por essa noite. E, Senhor, assim como Ana foi humilhada, Senhor, continuamente, Pai, e foi angustiada, muito angustiada, deixou de comer, mas um dia ela clamou de todo o coração ao Senhor. Ai, que coisa boa que o Senhor respondeu com um filho, um profeta. Oh Pai, que nós, com as respostas que Deus tem nos dado, possamos levar os nossos filhos
ao altar do Senhor, assim como Ana fez. Aleluia, Pai. Ana orou silenciosamente e Deus assim a ouviu. Ó Pai, abençoe cada mãe, cada pai, abençoe cada lar, Pai. Traga paz, traga alegria, Senhor. Traga motivação para viver, Senhor. Retire toda angústia, Senhor amado. Em nome de Cristo Jesus, independente de Kant que diz que orar é uma bobagem, nós cremos que orar é poder de Deus, Senhor. É poder de Deus. Oramos também, Senhor, assim como diz, Jesus falou aos fariseus, dos hipócritas que entravam nas casas das viúvas com orações, Senhor, equivocadas. Nós oramos agora, Senhor, não com uma oração equivocada, mas pela oração, a oração de salvação. E se alguém, essa noite, quiser entregar a vida a Jesus Cristo, eu gostaria que repetisse essa oração. Diga assim: Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador, e nessa noite, eu reconheço também que Cristo Jesus morreu na cruz por todos os meus pecados, pagando pelos meus pecados. Eu quero aceitá-lo, eu quero crer em Jesus como meu Salvador. Ajude-nos, Senhor, a eu caminhar na fé. Me mostre o caminho que eu devo seguir. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, amados.